Boa noite, Bel. Abel, Ivone, desculpa, Bel. É, vamos passar para você, Ivone, comentário, fique à vontade e bem-vinda sempre na telinha para falar com a gente, né? Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, né, assim, sempre com muita alegria, com muita gratidão, principalmente, que a gente recebe o convite, né, para comentar sobre o Evangelho, sobre alguma passagem do Evangelho, sobre a doutrina. E eu percebo, né, e acho que todos que fazem isso, que quando vamos preparar, parece que o tema assim que a gente escolhe, que a gente pensa a respeito, sempre vem de encontro com aquilo que a gente está necessitando aprender, né? E hoje eu trouxe esse tema para que nós pudéssemos refletir juntos, né? Estamos conectados com o Criador? Quando eu falo assim, estamos conectados com o Criador, vocês podem falar, nossa, que estranho, né? Claro que estamos conectados, né? Mas, assim, eu estou fazendo esse convite para que a gente possa refletir juntos, se nós, assim, como criaturas, né, somos feitos, né, pelo Criador. E será que nós estamos ligados, integrados mesmo com o nosso Criador? Será que nós estamos? Como obra-prima, nós temos, assim, uma relação íntima com o nosso autor. Com qual recurso ou instrumento nós poderíamos nos aproximar do Pai que nos criou? De que maneira a gente poderia se aproximar mais dele? Então, na condição de cristãos, claro, vamos buscar o exemplo em Jesus, né? Nosso modelo, ele que nos ensinou como conectar com Deus. Mas, assim, eu penso que nós ainda estamos nesse aprendizado, né? Eu estou falando por mim, e talvez alguns de vocês ou vocês já tenham essa facilidade, né? Mas assim, eu tenho algumas dificuldades, né? Eu já sei assim a teoria, estou procurando, né? Colocar em prática de forma diferente. Então, Jesus é o nosso modelo, né? E ele recorreu a esse recurso nos seus momentos mais difíceis, no cotidiano mesmo, no dia a dia, com os apóstolos, né? Então, vocês agora já estão pensando, claro que ela está falando da prece. É isso, estou falando da prece. Mas será que nós estamos utilizando da prece de forma adequada? Porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu fiz uma prece, mas eu não senti nada diferente. Em alguns momentos a gente até sente alguma diferença, né? Algum sentimento diferente na hora da nossa prece, mas não é sempre. Então, será que a gente está usando, né, esse recurso de forma adequada? E, de fato, o que é a prece, né? Como que nós podemos cultivar a prece com proveito? E qual a importância da prece para todos nós, espíritos em jornada? Qual será essa importância? Então, são essas reflexões que eu estou fazendo o convite para todos. Então, primeiro vamos lembrar que nós somos espíritos com toda uma bagagem, um conhecimento de vidas pregressas, né? E a gente traz, eu sinto em mim, né, alguns hábitos, algumas atitudes com relação à prece, e muitas vezes parece que é mecânico, né, uma postura quase que
externa, né? Com uma preocupação com as palavras. E é verdade, porque às vezes a gente fala para uma pessoa assim, você poderia fazer a prece, né? Seja numa reunião pública, seja um convívio familiar, em algum lugar, e a gente, às vezes alguém fala assim para a gente, você pode fazer a prece? Muitas pessoas falam, ai, não estou preparado, não, ainda não é o momento. Então, por que que a gente ouve as pessoas dizerem isso? Se é porque realmente a gente está preso ainda às palavras, a uma postura externa, a uma sequência, né, de palavras de forma coerente. A gente ainda não deixa a prece sair dos nossos sentimentos. Então, não estou dizendo que são todas as vezes e que são todas as pessoas. Comigo mesmo, como eu já disse, em alguns momentos eu sinto que aquilo flui, em outros momentos, assim, eu sinto a necessidade daquela coisa mecânica, é como que se aquilo tivesse ainda muito em mim, né? Agora, a nossa preocupação deve ser qual prece que a gente está valorizando, né? Será que é essa de forma mecânica, que tem uma sequência de palavras uma coerência diferente, né? Uma postura de corpo, de mãos, né? Qual a prece que nós estamos valorizando? Então, essa é a nossa, é por aí que a gente, né, começa, vamos, cada um de nós aí, fazer uma introspecção e avaliando, né? Nos avaliando. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, mais especificamente na lei de adoração, está escrito assim, que a prece está dizendo assim, orar é pensar em Deus, é entrar em comunicação com Ele, é nos aproximarmos dele, numa postura interna, né? Então, entrar em comunicação com Ele, meu Deus, entrar em comunicação com Deus, que maravilha, né? É nos aproximarmos dele, olha, que bênção, né? Só que aí fala que é pensar em Deus, é só pensar em Deus. Então, aí já começa a aclarar para a gente que é uma atitude espiritual e não física, porque como nós vamos nos aproximar de Deus de forma física? Não vamos, não é? Então, orar é buscar conectar com o Criador, é senti-lo, ouvi-lo. Como assim, Ivone, sentir Deus, ouvir Deus, né? Sim, sentir Deus, ouvir Deus, é essa a nossa busca. Se a gente não consegue ainda nas nossas preces, então estamos precisando rever algumas coisas, né? Lá na Gênesis, no capítulo 2, fala assim: Deus não está num lugar distante, não é um Senhor isolado, longe dos seus filhos. Olha aí. Então, ele não está longe, ele não está isolado, ele não está num lugar distante, né? O Criador está em toda parte. Então, por isso que a gente pode buscar essa conexão. Então, a gente pode sim se aproximar de Deus. Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, o versículo 28, diz assim: Nele nos movemos, vivemos e existimos. Nossa, como assim a gente se move em Deus? A gente vive e existe em Deus? É nele que nos movemos, né? Como acontece isso? A doutrina nos esclarece. O fluido cósmico ele nada mais faz do que espalhar esse amor de Deus. Então, na verdade, nós estamos mergulhados na presença desse Deus, né? Nós estamos na sua presença constantemente. Ele está em todos os recantos do universo, não dá para imaginar
nada se não for a partir do fluido cósmico. Então, nós estamos mergulhados nele, né? Então, por isso que lá no Atos dos Apóstolos, fala, nele nos movemos, vivemos e existimos. Nele quem? Em Deus. E onde ele está? O seu amor está nesse fluido. E nós estamos aqui, ó, respirando, estamos aqui mergulhados, né, nesse fluido. Então, a sua presença, ela é física, né? Então, aqui, então, eu estou dizendo que a gente já está conectado com ele. É isso, né? Estou dizendo que estamos conectados com ele. Não, não estamos ainda. Ele está aí, o amor dele nos envolve, mas tem a questão da sintonia. E o que é a sintonia? É conectar com uma banda mais larga, né? Uma internet mais forte, né? Então, aprender a conectar com essa presença de forma mais intensa. Então, é usar uma banda mais larga. Porque conectados, nós estamos através do fluido cósmico, né? Estamos. Agora, o que a gente precisa é sintonizar. E como que nós vamos fazer isso? Buscar essa aproximação de forma mais intensa, né? A questão é aprender a fazer essa conexão. É isso que nós estamos aprendendo. Se nós viemos de encarnações e encarnações em que se valorizava o externo, a atitude, a postura física, as palavras, agora nós estamos sendo convidados a aprender a fazer essa conexão de outra maneira, de sentir o fluxo do seu amor, né? De sentir a sua bondade, a sua misericórdia, sentir, né? É sentir. Então, essa é a finalidade da prece, né? É assim que ele quer que nós o busquemos, né? Não importa a forma, se estamos sentados, se estamos de pé, se estamos com a mão assim, se estamos com a mão, não importa, né? Como diz lá na questão 658 do Livro dos Espíritos, a intenção é tudo, o sentimento é que conta. A postura de alma vale mais do que qualquer outro aspecto. A gente sabe disso, o que eu estou falando não é novidade para a gente. O que eu estou querendo nesta noite, junto com vocês, é refletir sobre como fazer isso, né? A gente sabe, mas como fazer isso, a gente ainda, né, preso a aspectos exteriores, ou não digo 100%, mas muitas vezes. Então, é importante que a gente repense, né, a principal importância da prece. Qual a finalidade da prece? Né? E aí vem, como temos feito as nossas preces? Será que não tem sido de forma mecânica? Será que nós não temos, às vezes, determinado o que Deus deve fazer para a gente? Então, muitas vezes muitas vezes não, a gente sempre fala com Deus, mas nós não queremos ouvi-lo. Não queremos. Na maioria das vezes, nós queremos determinar o que ele deve fazer. Ai, meu Deus, eu preciso resolver tal problema. Ai, eu não estou bem de saúde. Eu preciso disso. A gente está sempre determinando o que se deve fazer. A gente não se coloca assim, pelo menos não na maioria das vezes. Pai, que se faça a sua vontade, né? Que eu possa ser um instrumento da tua vontade, do teu amor, né? Me guia. A gente quer determinar. E aí eu lembro de ter lido sobre Madre Teresa de Calcutá, em que uma pessoa pergunta para ela assim, como que a senhora faz as suas orações?
que palavras a senhora usa nas suas orações? Aí ela disse, eu não digo nada. Ela respondeu, né? Eu não digo nada, eu só escuto. Aí a pessoa falou assim, mas então, e o que Deus responde, né? Ela falou, ele não diz nada, ele só escuta. Então, é essa conexão de sentimento, né? Essa conexão é que nós precisamos buscar. Lá no livro Vinha de Luz, tem a lição 98, fala, a prece recompõe. Nessa passagem, que eu vou pedir para ler de forma íntegra, quando fala da prece, né? Então fala várias situações em que a prece é utilizada, né? E como ela nos ajuda. Então, eu vou ler, tá? Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Muitas vezes, as lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se de gritos desordenados, de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçamos rumos novos para a vida superior. Emmanuel. Então, nessa passagem aqui, ele fala da prece de um modo geral, os benefícios que ela traz, né? Então, depois, quem quiser está na lição 98, né? Então, está na lição 98, a prece recompõe, tá? Lá no início desta mensagem de Emmanuel, a prece recompõe, o trecho do Evangelho, que está em Atos, capítulo 4, versículo 31, diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então, aqui é importante a gente entender, quando fala que moveu-se o lugar, né? Então, lá em Atos, Jesus estava reunido com os apóstolos e eles, tendo orado, o lugar que estavam reunidos se movimentou. Bem, aí, claro, Emmanuel sempre busca, né, ele buscou nessa
nessa mensagem, né, a prece recompõe, ele mostrou nessa mensagem o que aconteceu daquele momento, a partir da prece, o que aconteceu, o que acontece em seguida. Então, é isso, né? Então, quando a gente ora, não é que o lugar onde nós estamos vai se movimentar, né? Vamos lembrar que nós, na verdade, nós não moramos neste corpo, né? Nós não moramos neste corpo, nós não moramos nesta cidade, nós não moramos neste mundo, né? Nós moramos onde nós nos sintonizamos. Então, é nesse aspecto que fala que mudou, que moveu-se o lugar. A partir do momento em que a gente ora, a gente sai de um lugar e vai para o outro. Então, sai o quê? A gente sai daquela sintonia negativa para uma sintonia positiva, né? Então, a gente... a nossa casa mental, como diz lá no livro Mundo Maior, Calderaro fala que a nossa casa mental tem 3 andares, né? O subconsciente, onde estão as nossas tendências inferiores, o passado, o instinto, né? O nosso consciente, que é onde nós agimos, onde elaboramos a nossa vontade, e o superconsciente, que é aquela busca do ideal, das metas superiores. Então, onde que nós estamos sintonizados? No dia a dia, porque nós temos que pensar que estar conectado com o Criador, a gente passa a entender que não é só naquele momento em que a gente se propõe a fazer uma oração, uma prece. Oração é pensar em Deus. Então, a qualquer momento, um trabalho que eu esteja fazendo, né, com quem eu esteja, em qualquer situação, este momento é um momento de oração. Então, com o que eu estou sintonizado naquele momento? Tá, eu estou lá lavando a louça, eu estou lá fazendo um almoço, né? Estou preparando um alimento, ou estou no meu trabalho, né? Cada um aí vai pensar, né? Normalmente, em que eu estou sintonizado? Qual é a minha sintonia? É com as tendências inferiores, com o instinto, com o passado? Então, eu estou preso lá no subconsciente. No momento, eu estou conseguindo elaborar a minha vontade, né? Eu estou agindo no momento presente. Então, eu estou em sintonia com o meu consciente. Eu estou buscando elevar o meu padrão vibratório, eu estou procurando elevar os meus ideais, então eu estou em sintonia com o meu superconsciente. É a minha casa mental. Então, quando fala que moveu-se o lugar, então a oração faz com que a gente saia de uma sintonia e vá para uma outra sintonia. Mas isso não é só no momento da prece. Essa é a reflexão, né? Então, nessa outra perspectiva é que nós devemos nos perguntar: em que local eu estou vivendo? No dia a dia. Então, em que local eu estou vivendo? Não é em São João da Boa Vista, né? Não é nesse corpo, não é isso, né? É na casa mental, onde que eu estou sempre em sintonia. Então, é essa a questão, né? Nós temos treinado fazer essa mudança de moradia, de sair de uma sintonia e ir para outra. O lugar que eu estou preso ali, quando eu entro em oração, me leva para um outro lugar. Esse treino eu tenho que fazer constantemente, né? No dia a dia mesmo. Então, eu não vou mudar as circunstâncias. A prece, ela não tem esse objetivo de mudar as circunstâncias.
Ah, estou com problemas de relacionamento com uma pessoa. Tá, a prece vai mudar a pessoa? Não. Estou com problema de saúde. Tá, a prece vai me dar a cura? Estou com determinado problema financeiro. A prece vai resolver? Não. A prece não tem essa finalidade. A prece tem a finalidade de mudar a mim mesma, a maneira como eu olho para a situação. Então, como que eu estou enxergando as circunstâncias que me envolvem, né? São essas as dificuldades, as circunstâncias que nós precisamos pensar, né? E mudar, né? Nos fortalecer, preparar melhor o nosso terreno interior, a partir daquelas dificuldades. Se existem dificuldades em nossas vidas, e nós da doutrina espírita, mais do que outra doutrina, outro conhecimento espiritual, nós sabemos disso, né? Que os desafios existem para que possamos aprender algo. E aquela circunstância não vai ser mudada. Nós é que precisamos fazer a mudança em nós, né? Então, é o nosso terreno interior que precisa ser preparado para enfrentar aquela situação, aquela dificuldade, né? Seja ela de que ordem for. Então, mais do que querer mudar as circunstâncias, é preciso mudar a nós mesmos, mudar a nossa perspectiva para uma perspectiva mais elevada, né? De força, de coragem, de bom ânimo, de paciência, de resignação. Ah, estou falando, mas, gente, eu estou nesse aprendizado também. E às vezes é comum no decorrer do dia você falar, nossa, eu falhei de novo, no mesmo ponto, né? A gente se vê, mas não importa, importa quantas vezes a gente vai tentando, importa que a gente sabe o caminho, né? E vamos tentando. Então, ao orar, ao fazer a nossa prece, esse movimento de deixar o pessimismo, o abatimento, né? E vai fazendo com que a gente se eleve de patamar, saia daquela sintonia e vá para uma outra sintonia. Olha, Simão Pedro, lá no livro Boa Nova, no capítulo 18, a lição é a oração dominical. Simão Pedro disse para Jesus que as suas preces nunca eram atendidas. Aí Jesus perguntou, mas o que você tem pedido? Que Deus aplane os meus caminhos, né? Então, na verdade, a gente pede isso também, né? Nós também fazemos isso. Nós queremos determinar o que Deus deve fazer. Olha, agora eu preciso disso, né? Quando, na verdade, a gente tem que pedir que Ele nos ajude a entender a sua vontade justa, né? E aí, quando a gente pede para entender a sua vontade justa, a gente recebe um consolo da paz. Então, a gente muda de sintonia, a gente reconhece as nossas limitações, né? E a gente vai, e tudo isso vai nos ajudando a entender a experiência pela qual nós precisamos passar, né? Até o Cristo pediu orientação, fez orações o tempo todo, que dirá a nós, né? Então, a prece, na verdade, é esse reconhecimento de que somos criaturas em aprendizagem e que a mudança deve acontecer interiormente e não as circunstâncias externas, né? E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo o autoconhecimento. Então, a prece é também essa ferramenta, né, de autoconhecimento. Então, a gente passa a se conhecer melhor, a gente faz esse mergulho interno, né? A gente busca uma conexão conosco mesmo de forma mais profunda. Quando nós estamos assim, com os nossos pensamentos tumultuados, com algumas dificuldades, lembra aquela atividade no fundamental em que a professora coloca lá um becker, né? Coloca terra, barro, né? E faz aquela mistura, agita, né? E então os nossos pensamentos é semelhante a isso, está lá bem agitado.
Quando aquilo fica paradinho, que a professora está querendo ensinar sobre decantação. Então, deixa lá paradinho para decantar a sujeira. Na prece, é exatamente assim, nós estamos com os nossos pensamentos tumultuados, agitados. Quando a gente faz a oração, a gente busca, né, aquela serenidade, busca se acalmar, né, e a gente sente como se tivesse sendo decantado, e aí a gente consegue identificar, como lá naquela fase da decantação que a gente vê, né, a terra ficou lá no fundo, a outra parte tá escura ainda, a outra tá mais clara, a outra mais clara ainda. Então, onde que eu vou atuar? Então, aí a gente consegue distinguir as fases. E aí a gente tem condições de atuar. Onde eu preciso atuar, então, aqui? Certo? Então, a prece tem esse momento, o momento da prece é para isso, para serenar, para acalmar, para parar e observarmos onde atuar. Será que nós fazemos isso? Né, de buscar essa serenidade, né, de acalmar, de ver onde está a dificuldade para poder atuar? Não, a gente faz uma oração mecânica quando faz e vai, né, com tudo. E não é assim, né? Lá em Mateus, no capítulo 6, fala assim: quando orardes, entre em teu quarto e fecha a porta. Ou seja, desconecte-se do mundo, desconecte das circunstâncias, deixe os sentimentos misturados decantarem. Então, onde a prece vai agir? Ela vai agir na dor, na enfermidade, na inquietação, na revolta, na reclamação, na angústia? Não. Ela vai atuar na emoção com que eu recebo a dor, a enfermidade, a inquietação, a revolta, a reclamação, a angústia. Então, vai atuar nessa emoção. E quando eu faço realmente essa prece, né, conectando-se mesmo, me sentindo envolvida, né, pela presença do Criador, essa emoção, então, é modificada. Aí eu mudo a sintonia. Então, move-se o lugar, muda-se a casa mental. Eu estava num patamar, eu vou para outro. E aí, o que eu encontro? A resignação, a gratidão, a esperança, a fé, o bom ânimo. Então, nós vamos assim fazendo com que, ao nos conhecermos, buscando esse autoconhecimento, a prece vai ajustando a nossa ação, porque a gente parou, analisou, viu onde precisava atuar, né? Então, nós mudamos a nossa condição interior diante daquela circunstância. Aí a gente age, reage de forma melhor. E na palavra oração, a gente já está cansado de ouvir falar isso, né? Existe a palavra ação. Qual ação? Uma ação modificada, uma ação renovada, reabastecimento de forças, um momento libertador. Então, é isso. Lá no Rumo Certo, tem no último parágrafo da lição 42, fala assim: pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E por meio da ação, olha lá, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com e em favor dela. Olha que consolador. Então, olha, vou repetir, que é muito importante. Está lá no Rumo Certo, a lição 42. Eu não sei, não lembro o nome agora, mas é a lição 42, o último parágrafo. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E por meio da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com
e em favor dela. Olha que bênção. Então é isso, né? Resumindo a minha fala aí, a minha reflexão sobre se estamos conectados mesmo, né, com o Criador, é a gente lembrar que precisamos fazer esse treino, mas é um treino que ele precisa chegar ao ponto de ser tão natural como respirar. Nós conseguimos isso? Já conseguimos? Eu não consigo ainda. Como respirar, né? Então, essa conexão com o Criador, ela tem que ser automática, né? Ela tem que ser um exercício, é um treino mesmo. E ele vai se tornando tão natural que chega um momento que é como a respiração. Então, é um treino também para mudança de moradia, de sintonia, né? Sairmos do instinto, sairmos do passado, né? Conduzirmos a nossa vontade para os ideais futuros, os ideais superiores, pensando no futuro, né? Então, esse recurso que a prece é de autoconhecimento, porque ela nos ajuda. Porque a partir do momento em que eu faço oração, eu paro, espero acalmar, para ver onde eu vou atuar, eu estou me autoconhecendo. Eu já consigo identificar. Então, é uma alavanca do progresso da nossa evolução. É um recurso terapêutico ao mesmo tempo, né? Que vai sanando as nossas dores e dificuldades. A gente vai tendo uma visão mais espiritualizada sobre os nossos desafios. A gente vai tirando aquele peso de matéria, daquela dor, daquela dificuldade no relacionamento, dificuldade de que ordem for. A gente vai tirando aquele peso de algo material para algo espiritual. Então, nós vamos enxergando os nossos desafios, vamos tendo uma visão mais espiritualizada. E é uma ferramenta de todo cristão, né? A prece. E Jesus, que é o nosso modelo, nosso exemplo, fez isso o tempo todo, né? Justamente para nos ensinar, para nos exemplificar. Então, queridos companheiros, era essa a minha reflexão que eu trouxe, né, para a noite de hoje, sobre cada um de nós estarmos aí nos analisando, avaliando, né, se estamos mesmo conectados com o Criador, né, e saber que o caminho é esse, e com o treino nós vamos chegar lá, tá? Obrigada, queridos, pela atenção. Gratidão, Ivone, realmente bem lembrada essa colocação de nos colocar mais próximos de Deus, né?